Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 4. E nós vamos ir até o versículo 9. Nós iniciamos esse tema no domingo passado, online ainda, e vamos dar sequência ao assunto hoje. E o assunto é contentamento. Aqueles que não pegaram o sermão de domingo passado podem fazê-lo no nosso Facebook ou no nosso YouTube. E quem já viu, melhor ainda, nos acompanhará nos próximos passos. Então, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Ora, no domingo passado, nós exatamente lidávamos com o desafio de Paulo preso, recomendando alegria para quem estava fora, mas direcionando essa alegria a Cristo. E Paulo aqui não está fazendo um apelo de alguém derrotado. Paulo não está aqui só falando de consolo. Paulo está dizendo isso porque, de fato, ele encontrou em Cristo essa satisfação que nunca havia encontrado antes. Eventualmente, alguém pode imaginar que recorrer a Cristo é uma espécie de calmante ou alívio para tensões que a gente tem no dia a dia. E que melhor então do que sofrer e se angustiar, bom, então vamos a Cristo. Mas a leitura de Paulo e a experiência dele é diferente. E ele encontrou em Cristo tesouro. Ele encontrou em Cristo satisfação. Ele encontrou em Cristo realização e, por que não dizer, contentamento, que aqui ele expressa com a palavra alegria. E tanta é a experiência que ele tem aqui nesse sentido, que ele recomenda para quem está fora, que não está preso, para que redirecione os fundamentos de sua vida, para que estejam em Jesus, e que toda alegria venha de Jesus e convirja para Jesus, e que a vida faça sentido em Jesus. E esse assunto, ele é delicado, ele é
complexo de uma certa maneira, porque muitas das vezes, quando a gente veio a Cristo, ou quando Cristo nos trouxe para si mesmo, a gente veio com muita dor, sofrimento e necessidades. E a partir desse sofrimento, ou dor, ou necessidade, a gente encontrou nele perdão, cura, reconciliação. E muitas das vezes, tendo essa experiência, a gente voltou a seguir o nosso caminho, seguir a nossa vereda, até que de novo passamos por alguma situação delicada e difícil, e de novo, então, recorremos a Jesus. Então, Jesus, nesse caso, vira quase que um instrumento, ao qual a gente recorre quando precisa, ao qual a gente busca quando tem necessidade, como um médico que a gente só gosta de frequentar quando está doente. É natural que seja assim. Mas o convite de Jesus é mais do que ser um médico para a doença de nossa vida. O convite de Jesus é para que venhamos a Ele e tenhamos tudo nele. Também a medicina, também a cura, também a paz. Mas a maneira como Paulo está trabalhando esse assunto aqui do contentamento e da realização e da alegria, vai para além de lidar com dores que são legítimas em nossa vida, mas vai para encontrar sentido de vida em Jesus. E isso não é viver uma vida antinatural ou viver nesse mundo como se não tivéssemos corpo, ou não trabalhássemos, ou não tivéssemos família, nada disso. Mas é fazer tudo isso, mas a partir de Jesus. É viver a vida a partir daquilo que Jesus fez em cada um de nós e pensar, por que a família existe? Por que a figura masculina, a feminina? Por que os filhos? Por que a vida funciona em sociedade? Qual o sentido do mundo e da vida? Talvez são essas as perguntas que Paulo está a fazer aqui. Mas note, agora nós chegamos num ponto importante desse capítulo. E o ponto é pensamentos. Eu cito uma frase aqui do Russell Shedd que acho que podemos mantê-la em reflexão. Pensamentos são companheiros constantes enquanto permanecemos acordados. Pensamentos são companheiros constantes enquanto permanecemos acordados. Quantos de nós não passamos um bom tempo pensando? Ainda mais agora, na pandemia, quando a gente muitas vezes está privado do agir. Meus irmãos, Paulo aqui, aprisionado, deve ter tido muito tempo para pensar, enquanto estava preso. Ele não devia ter acesso à quantidade de imagens e informações que a gente tem hoje. Sua cabeça se punha a pensar e refletir, talvez até sobre o motivo de estar Paulo preso. A ansiedade com a qual nós lidamos no domingo passado, que é mencionada nos versículos 6 e 7, é resultado de pensamentos sobre possíveis acontecimentos desastrosos do futuro que amedrontam o indivíduo que dá lugar a todos eles, ou a todos esses pensamentos. E a nossa vida fica um turbilhão. É muita coisa. Basta pensar na função de marido, pai, vizinho, empresário, empregado, pastor, cristão. Quantas são as competências que a gente tem para desempenhar e como fazer isso hoje, nesse novo tempo? Sim, os pensamentos sobre coisas ruins que podem acontecer no futuro nos amedrontam, em especial quando nós os acolhemos, sem filtro, sem sabedoria. E aqui então Paulo recomendou que a oração é um ótimo remédio para quem vive desse jeito. Colocar todas as nossas necessidades e fazer de Deus o nosso companheiro, pedindo tudo a Ele e descansando nele. Mas não só quando a crise vem, mas vivendo na presença de Deus, preparados talvez para o dia mau. Mas há um lado positivo, meus irmãos, dos pensamentos. Um filho de Deus pode honrar ao seu Criador e Salvador, que lhe concede uma paz que não pode ser explicada humanamente, como vimos, uma paz que excede todo entendimento, concentrando a sua atividade mental em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável,
e de boa fama. Preste atenção nisso. Parece que cuidar dos nossos pensamentos e não somente das ações, por favor, ouça isso, é não somente possível, mas importante. Com a assistência do Espírito Santo que nos foi outorgado, também para santificar nossa mente, podemos vigiar os nossos pensamentos para que o louvor e aquilo que é virtuoso ocupe o nosso pensar. Então, de novo, a gente às vezes tem a ideia de que pensamentos são incontroláveis, que não há o que fazer, e quando muito a gente lida com as ações. E Paulo aqui está indo um pouco atrás para dizer que sim, é possível lidar com pensamentos. Como ele começa? A primeira ocupação da mente é com a verdade, o texto diz. Só devem passar pelas veredas da nossa mente pensamentos que não sejam hipócritas e falsos. Frequentemente nós nos encontramos em ambientes onde fofocas e rumores são espalhados. Criam-se suspeitas e dúvidas acerca de pessoas que raras vezes estão presentes para se defender. Mas o confronto, às vezes, imediato com os fatos, acaba corrigindo aquele que é fofoqueiro. Falsos pensamentos são gerados onde a verdade não é virtude valiosa. E eu queria que você guardasse isso. Falsos pensamentos são gerados onde a verdade não é virtude valiosa. O termo verdadeiro, meus irmãos, não define simplesmente, como muitas vezes imaginamos, fatos verídicos, mas aponta para aquilo que é genuíno. Jesus, por exemplo, reivindicou ser a verdade em João 14. Não no sentido de que ele era uma enciclopédia de informações. Não, mas como a pessoa fonte da realidade. É neste sentido que ele afirma ser a verdade. Ele se apresentou como o oposto da ilusão, da falsidade, da maldade disfarçada e da mudança. Note bem o que o autor aos Hebreus escreveu: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nesse sentido é que Cristo encarna o eterno Amém. Ora, o que diz Apocalipse 3,14, estas coisas diz o Amém, veja bem agora, vírgula, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Às vezes, para nós, verdade é muito no nível da informação, mas Jesus aqui está explorando uma outra faceta de verdade, no sentido da realidade. Pecado, meus irmãos, na sua raiz, não passa de mentira. Uma depravação da natureza santa de Deus. Consequentemente, conhecer a verdade, entregar-se a Cristo, liberta do pecado. Nos faz nascer de novo, nos faz livres. Jesus Cristo oferece em si mesmo eterna fidelidade. E aqui está o sentido do amém. Ele oferece eterna fidelidade de Deus, que nos reconciliou por meio do seu Filho e não tem como negar a si mesmo. Pensar no verdadeiro, meus irmãos, seria manter na mente somente aquilo que é consistente com a natureza, vontade e lei do Criador. Então, substitua um pouco a ideia das informações para a ideia da realidade, em oposição à ilusão, à hipocrisia e ao mascaramento. E é neste sentido que a ética cristã, quando fala de verdade, integridade e honestidade, deve ter entre nós cristãos enorme valor e importância. Paulo prossegue do termo verdade para respeitabilidade. Note, pensar no que é respeitável comunica a ideia de limitar a entrada em nossa mente aquilo que é nobre. No grego é semna. Conceitos paralelos como venerável, sério, digno de reconhecimento elevado, também fazem parte daquilo que é respeitável.
Note como esse termo se destaca nas cartas pastorais. Por exemplo, o pastor deve criar os seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Os diáconos devem ser respeitáveis, vírgula, de uma só palavra. Bem como as mulheres não devem ser maldizentes, até os idosos em Tito são endereçados, porque devem ser também respeitáveis. Apresentando essa qualidade como uma manifestação de seriedade moral, tanto na sua intenção, naquilo que é interior, quanto no seu comportamento, naquilo que é exterior. Meus irmãos, uma piedade que se manifesta numa vida ordeira está em vista aqui. E ninguém está falando de perfeição, ninguém está falando aqui de um alvo inatingível, mas estamos falando de uma transformação que vai acontecendo na vida do cristão, onde Cristo passa a viver e reconfigura nossos parâmetros. E nossa ideia de vida, é disso que se está a falar num novo nascimento, numa regeneração e numa conversão. Pensar naquilo que se qualifica pela nobreza e dignidade nos protege de pensamentos maus. Quando você valoriza aquilo que é nobre e digno, você repele aquilo que não é bom. Manter uma mente sadia também tem a ver com as pessoas com quem andamos, com os diálogos que estabelecemos, com os amigos que fazemos e que tipo de amigos nós temos. Tem a ver também com o que lemos, ouvimos e assistimos. Meus irmãos, será que não temos sido ingênuos e imprudentes, oferecendo nós mesmos, nossas mentes à escravidão e de forma deliberada? Sujeitando-nos àquilo que acabamos apreciando? E aqui eu cito um texto muito conhecido de todos nós, Provérbios 4, 23, que na Nova Almeida atualizada diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, e veja como na nova tradução da linguagem de hoje esse texto é posto. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E não nos iludamos a esse respeito. Nós temos um laboratório aqui, nós temos uma fábrica, nós temos um maquinário todo trabalhando o tempo inteiro, sem parar, que consciente ou inconscientemente gera comportamentos, ações e reações a partir desse laboratório. E talvez é nesse sentido que Paulo está dizendo que a paz de Cristo guardará a nossa mente, o nosso coração nele, porque precisamos de um guarda respeitável para dar conta dessa grande fábrica. Paulo vai para um outro tema, que é o tema do pensamento sobre o que é justo. A justiça deve cercar os pensamentos dos cristãos como os muros de uma cidade medieval, que lhe dão muita proteção. Paulo escolheu esse termo para englobar o mais amplo conceito do que é certo, do ponto de vista divino. Falar hoje em certo e errado é politicamente incorreto. Você é capaz de ser caçado ou cancelado se você falar nesses termos em nossos dias. Mas Deus, sendo absolutamente justo em sua pessoa, revela na sua lei a justiça que Ele exige das escrituras formadas segundo a sua imagem e aptas a reproduzirem a sua pessoa. Desse padrão divino, os seres humanos deduzem o que representa o certo e o errado. Há uma origem do certo e do errado. Não estamos perdidos. A lei pode ser justa, mas se o nosso pensamento não se apegar com profundo amor aos mandamentos do Senhor, seremos controlados pela força do mal que nos conduz contra a nossa própria vontade. Romanos 7 diz isso textualmente. A retidão no pensamento, meus irmãos,
renuncia às imaginações da carne, em que outrora nós andávamos, mortos em delitos e pecados. Ora, o dilúvio aconteceu porque o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do seu coração era continuamente o mal. Jesus também enfatizou que os ritos de purificação religiosos não adiantam enquanto não se efetua uma transformação radical na fonte dos maus desígnios. Por isso, pela ação do Espírito, a mente cristã pode ser capturada para servir a Cristo. Isso, de fato, é um milagre. Algo que só Deus pode fazer. Ainda que ninguém tenha o direito de instruir o Senhor, Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Somos filhos de Deus e pela renovação da mente, rejeitamos os pensamentos moldados por este século, para então experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, sujeitando-nos ao poder do Espírito, podemos levar todo pensamento cativo à obediência de Jesus. Por isso, tudo que é justo não visa simplesmente ocupar a mente com ideias nobres de líderes humanos que já tiveram prêmios Nobel de literatura, de paz. É preciso que nos ocupemos com a purificação de nossas mentes do pensamento egocêntrico, encarnando a mente de Cristo, que veio servir e veio dar a sua vida. Paulo pula então para um outro tópico importante sobre a pureza. Pureza indica limpeza ou sem contaminação. Paulo usa a expressão, por exemplo, virgem pura, quando pensa na igreja como esposa que só tem um marido, que é Cristo. A palavra pureza no Novo Testamento pode ser usada tanto para a pureza sexual como para a observação santa do culto a Deus, uma pureza ritual, quando o coração é leal e é singelo diante de Deus. Contemplando a vinda de Cristo, o cristão reconhece que será semelhante a Ele. E aí João diz assim: todo o que tem essa esperança nele, veja bem, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Veja bem, todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Jesus é puro. A lavagem dos pés dos discípulos depois da última ceia foi praticada por Jesus para simbolizar a necessidade de um arrependimento contínuo. Como é legal quando você divulga ou prega a palavra num dado momento ou numa dada reunião e as pessoas tomam para si a palavra e não começam a pensar em outros. Como é importante que a gente veja o endereçamento da palavra para nós e não para o outro. E a lavagem de pés dos apóstolos indicava isso a eles. Eles precisariam confessar os seus pecados e se arrependerem. Entre as dificuldades que mais perturbam, no entanto, a mente do cristão, se destaca a impureza sexual. Essa dificuldade encabeça as listas dos pecados nas epístolas que os seguidores de Cristo devem mortificar. E eu a cito: prostituição, impureza, imoralidade sexual, desejo maligno e avareza. Tanto Colossenses como Efésios como Tessalonicenses abordam isso bem. Nossa cultura ocidental estimula o pensamento impuro por todos os meios de que dispõe. E a pornografia nunca foi tão acessível e intensamente desfrutada como nos dias atuais. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve, por exemplo, que o pensamento impuro caracteriza aquele que não conhece a Deus, e ele cita ali os gentios. Representa uma ofensa contra Deus, e Paulo diz, não ficará sem punição. Paulo escreve, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ou, na nova tradução,
ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Porque contra estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Jesus também advertiu sobre o acúmulo de pensamento impuro no coração, indicando que a própria intenção em si mesma já é um adultério. A seriedade do pecado mental, também pode ser verificada nas palavras que Jesus usa. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Veja, olho. Não necessariamente uma ação, mas uma intencionalidade direcionada ou instrumentalizada pelos olhos. Porque é preferível que você perca uma parte do corpo do que tenha o corpo inteiro lançado no inferno. Chama a atenção a última petição do Pai Nosso aqui. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, pensar em tudo o que é puro implica em tomar atitudes práticas que não nos exponham aquilo que é maculado e aquilo que é degradante. Paulo continua em Efésios 5, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos, porque não convém. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas e indecentes, pois isso não convém. Sabe, a minha mensagem nessa noite pode ter um tom moralista até, pode ter um caráter bastante moral. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo da igreja no Brasil em que a graça, talvez mal interpretada, levou as pessoas a uma irresponsabilidade com aquilo que Jesus deu a cada um de nós. É claro que nós somos pecadores. É claro que nós temos falhas. É claro que nós erramos e há dificuldades consistentes e complexas e que são muito pessoais de cada um a partir de suas vivências e histórias. Mas, por um outro lado, Jesus nos libertou de nós mesmos e nos capacitou, através do poder do Espírito Santo, para uma transformação. E nós precisamos da ajuda uns dos outros nesse caminho. E temos que ter humildade para receber essa ajuda, porque a nossa vida será melhor. E as pessoas com quem a gente vai andar terão também uma vida melhor. E eu não me falo aqui de hipocrisia e de falsidade ou de artificialidades, de fazer parecer ser, mas de experimentar a genuidade, a verdade ou a realidade do que é ter uma vida livre de nós mesmos. Em Jesus, de fato, conhecer a verdade, ser livre de coisas que nos escravizam, expõem no chão, que nos instrumentalizam para machucar os outros, ferir pessoas, difamar. O ser humano sem Deus é uma máquina mortífera. E Deus quer regenerar essa vida. A mim e a você. E não é um discurso lá para fora, não. Ele é muito interno para cada um de nós, para os pastores. Uma mudança que Jesus quer fazer e pode fazer. Ele nos convida a essa caminhada. Não me entenda mal. São palavras de Jesus. São palavras do Evangelho, são palavras do apóstolo Paulo. E é como estes homens caminharam. Por isso, a última petição do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Pensar em tudo o que é puro implica em tomar atitudes práticas que não nos exponham àquilo que é degradante. Conceitos puros, pensamentos edificantes, estimulados pela palavra de Deus, na ação do Espírito, são como um remédio para nós, irmãos. E quem é amarrado em pecados, vícios, sabe como isso é ruim. E como a gente se machuca e é instrumento para machucar outros. E é nesse sentido que Deus quer trabalhar conosco. Tendo sido libertos da corrupção que há no mundo, precisamos escolher as fontes que nutrem nossos pensamentos para termos uma vida
sadia e frutífera. Paulo chega então na palavra amável, no grego prosphilê, que literalmente significa que conduz à amizade. É uma palavra que só encontra-se no Novo Testamento. Poderia-se dizer que é cristã por essência. Pensar naquilo que promove o amor parece ser, à primeira vista, não apenas uma recomendação boa, mas fácil de entender. Afinal, claro que temos que promover aquilo que conduz à amizade. O ser humano, por natureza, quer ser apreciado e amado. Quem não quer? Amizade representa o que mais valorizamos na vida, muitas vezes. Mesmo quando a amizade se dá na própria família. Por parte de pai, por parte de esposa. Por que encontramos, então, uma orientação para pensar de modo amável? Será que não estamos agindo naturalmente assim? Por que a recomendação? Meus irmãos, não é difícil acumular pensamentos positivos acerca das pessoas de nosso círculo que nos apoiam, que nos valorizam e que nos fazem sentir bem. E essa é uma característica bastante típica do brasileiro. A gente gosta de se sentir bem, alguns mais do que outros, mas no sentido emocional do conceito mesmo. Mas dos rivais e concorrentes, bom, é bem difícil que a gente não pense criticamente sobre eles. Suspeitas e invejas caracterizam o oposto de pensar em tudo aquilo que é amável. Nós não enxergamos esse gigante em nossa frente. Nós não temos enxergado muitas vezes o básico e temos vivido à margem do que esse texto nos propõe. Pelo grande número de palavras que Paulo usa para descrever as obras da carne que separam pessoas, e veja que interessante isso, devemos concluir que a mente está mais disposta a pensar de forma inimiga do que pensar amavelmente. Veja a lista de Gálatas 5, 20 a 21, e cito textualmente: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas. Como se diz, né? É preciso desenhar. É evidente que nós temos esses desafios no casamento, na família, numa comunidade, num condomínio, em qualquer lugar. Por que negar essa realidade? Por que não buscar ajuda? Por que não olhar para nós mesmos nessa fraqueza? Veja que lista explícita. Gálatas 5, 20 e 21. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Obras da carne. Todas essas obras são más, mas infelizmente aparecem no relacionamento entre irmãos numa comunidade da graça e exteriorizam o que na verdade, meus irmãos, se passa na nossa mente o tempo inteiro. E é por isso que essas coisas convivem conosco, porque a gente não lida com o coração ou com o nosso pensamento. Fazemos de conta que não está acontecendo, mas já estamos divididos, já estamos machucados, já estamos afastados, já estamos desconfiados, já estamos fatiados. Apenas não queremos lidar com isso, não queremos falar, mas encapsulamos esses pensamentos que são cadeias em nossa vida, nos afastando uns dos outros. Como é possível crescer assim e ser livre? Como é possível amar se estamos presos naquilo que nós cativamos e alimentamos o tempo inteiro? Ou quando falamos, ou quando pensamos. E ainda, às vezes, arrumamos amigos para fortalecer esse tipo de cadeia em nossa vida. Não se engane. Isso é uma obra da carne. Paulo diz que a obra da carne leva à morte. A lista é grande, sim, mas predominam os pecados sociais a nível relacional. Essas inclinações têm que ser enfrentadas. Não podem ser ignoradas, nem quando a palavra é usada como pretexto.
através da ação da palavra de Deus e do Espírito Santo em nós, é possível mortificar essa velha natureza, para que os frutos do Espírito nasçam em nós. Pensamentos longânimos, que suportam os irmãos em amor, são úteis para fazer grandes amizades. Perdão oferecido na mente e em seguida em palavras, sinaliza o perdão que todo crente também quer ter para si. Por que não concentrar um amor deliberado naquele irmão, às vezes menos amável da comunidade? Por que não levantar uma onda de comentários positivos e verídicos a respeito de um irmão que às vezes tem o desprezo de alguns? Pensar em tudo que conduz para a amizade acarreta grande recompensa aqui e no futuro. Por fim, chegamos na expressão boa fama, em grego eufema. O sentido aqui não é difícil de perceber. Pensamentos devem gravitar na direção de tudo que merece louvor e comentário de apreciação. Como é bom quando você encontra alguém que edifica você e você aprecia aquilo que aquele irmão disse e o próprio irmão, você diz, valeu a pena estar com ele, valeu a pena estar com ela. Que edificante, que construtivo, valeu o tempo investido. A propaganda aumentou com os meios de comunicação em massa, todos sabemos disso. Todo produto que o consumidor deve adquirir para dar lucro ao produtor tem a boa fama do propagandista. Com certeza, Paulo rejeitaria a valorização deliberada, sem motivo, só para ter vantagem. Não. A orientação é para que deixemos penetrar em nossa meditação o que merece bons comentários e tem valor real intrínseco, virtude. O erro dos gnósticos libertinos, e Paulo os combate, é que eles se gloriavam na infâmia. Eles se gloriavam da promiscuidade, porque eles não cogitavam de valores eternos. Veja o que Paulo escreve sobre eles, Filipenses. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Os pensamentos filtrados pela peneira do Espírito levam a mente a cogitar o que tem boa fama, o que vem de Jesus, o que é por meio de Jesus e o que é para Jesus. Aquele que se alegre, alegre-se no Senhor. Meus irmãos, a criação vem de Deus e nós podemos valorizá-la, desde que não esqueçamos a natureza transitória da presente era, contaminada pelo pecado, e que aguardemos como esperança um novo mundo vindouro, como Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículo 20. Para completar a lista de qualificações de um pensamento cristão sadio e frutífero, Paulo faz duas restrições. Primeiro, deve haver louvor surgindo da atividade cerebral. Sabe, um bom costume, de fato, é você conviver com música cristã, escutar música cristã e ser conduzido através daquela música a louvar a Deus. Porque se não é essa música que ocupa o teu pensamento, é um outro comentário, nem sempre virtuoso, talvez mais negativo, mais polêmico, mais ácido. Mas se você ocupa o seu pensamento com a Escritura, ou com a oração, ou você põe músicas cristãs para ouvir em casa quando pode, ou no carro, você vai notar um direcionamento no seu pensamento. Você vai notar isso. É nesse sentido que somos mordomos de nossa mente também. Ou seja, deve haver louvor surgindo de nossa atividade cerebral. Como a água fervendo cria vapor, naturalmente. Nossos pensamentos devem produzir louvor da nossa parte e dos que compartilham do nosso modo de encarar a vida e a realidade. E Paulo recomenda mais uma coisa.
deve se limitar o pensamento pela virtude que reside nele. Arete, palavra predileta na ética helenista, significava para os gregos toda atividade excelente, valiosa e benéfica para a sociedade. E é por isso que Pedro vai dizer que a gente tem que associar com a fé a virtude, a arete. Um autor chamado Lightfoot, de Novo Testamento, achou que Paulo aqui apontava para qualquer valor que ainda, por acaso, residisse no conceito pagão de virtude. O amor que une uma família seria um bom valor que não deve ser renunciado só porque é reconhecido como virtude na ética de pagãos. Ou na ética dos antigos. Assim, meus irmãos, o cristão não deve deixar a mente acumular pensamentos inconvenientes e de forma descontrolada, do tipo, deixa a vida me levar. O Espírito Santo veio nos habitar para produzir o domínio próprio em cada um de nós. E ele começa no coração, filtrando os nossos pensamentos. E veja que interessante como termina essa pequena perícope no versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Por que é preciso recomendar isso? Quantas foram as vezes em que eu escutei essa frase, vamos andar juntos que as coisas vão para o seu devido lugar? Por que Paulo aqui tem que recomendar que aquilo que é falado também seja levado a sério e seja vivido e praticado? E é uma pena quando, eventualmente, num contexto onde isso não sempre é levado a sério e alguém se dispõe a levar isso a sério, às vezes a pessoa até é ridicularizada. E é sério, fazem brincadeira com a pessoa. Porque ela é séria com uma ética cristã, ou com a escritura, ou com a vida cristã. Ela chega a ser ridicularizada, literalmente, como se estivesse vivendo um outro mundo. Por que Paulo aqui está recomendando o mesmo que Jesus recomenda no final do Sermão da Montanha? Quem ouve a minha palavra e a pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas também há aquele que ouve a minha palavra e não a pratica. Porque depois de 3 capítulos de sermão, Jesus se preocupa com a aplicação daquilo que ensinou. Porque isso também está em conta. E também tem que ser levado a sério. O que significa? O que aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Meus irmãos, nós não estamos à toa aqui. Nós não fazemos de manhã, por exemplo, o nosso devocional, abrindo a Escritura e orando a Deus à toa, para nos sentirmos aliviados da culpa. Nós estamos nos nutrindo de Jesus, nos alimentando da sua palavra, mudando nossa mentalidade para não deixar o dinheiro tomar conta da nossa vida e a correria tomar conta da nossa agenda, para não deixar um conflito familiar começar a levar a voz de cada um. A pressão é grande para a gente seguir no sistema que está posto. É preciso uma mudança de mente, uma renovação do espírito. E eu garanto, você vai viver uma vida muito melhor, mais sadia, mais pacífica, com maior qualidade. Porque disso que se trata aqui não é só de vida eterna, é de uma vida sábia, de ser feliz, de ter saúde em todos os sentidos, uma saúde verbal, uma saúde emocional, uma saúde física, uma saúde para todas as áreas da nossa vida. Eu quero pontuar de novo esse versículo 9, porque a gente vem trabalhando isso há algumas reuniões já. Não basta ouvir, meu irmão. Talvez a gente tenha 40 anos de fé e trate sermões ou a Escritura enquanto palavra de Deus como uma mensagem. E eu sempre lembro aqui do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Ele escreveu: vocês, quando ouviram a palavra que eu trouxe a vocês, não a acolheram como palavra de homem, porque de fato não é,
mas acolheram como palavra de Deus, e esta palavra está operando eficazmente em vocês. Meus irmãos, eu fiz teologia, eu fiz mestrado em teologia, mas eu deixaria tudo isso para trás para seguir Jesus e a sua palavra e caminhar com Ele nas coisas mais simples do dia a dia. Aliás, tem gente que faz teologia que faz um péssimo serviço para a fé cristã. Um péssimo serviço. E eu queria que fossem menos os exemplos, mas não são. Porque a ciência, se é que se pode usar esse termo, mas o estudo da Escritura sistemático, considerando história e prática, visa nos ajudar para seguirmos Jesus, para andarmos nos seus passos e para vivermos uma vida melhor aqui na terra. A minha oração, retomando esse culto presencial, é que Deus faça isso na nossa comunidade e que faça isso em outras comunidades e que nos transforme, o Senhor, para valer, sabe? Mas não é para inglês ver, é para Jesus ver. E como consequência, para as pessoas também poderem perceber e terem uma esperança de uma nova vida. Terem esperança de casar, por exemplo, e de criarem filhos, e não enlouquecerem imaginando que esse mundo está louco, não dá para ter filho, não. Que elas vejam famílias consistentes, que temem a Deus, e onde vale a pena ter família e ter filhos. Onde casar não é prisão. Onde casar é aprendizado. É desfrute de amor. É companheirismo. É um jeito que Deus também escolhe para nos santificar. Eu quero, no domingo que vem, aí sim, lidar com os versículos 10 a 13. Um texto importantíssimo, na sequência do que Paulo vem trabalhando. Mas note, há uma sequência. Há uma sequência aqui. E essa sequência passa pelos nossos pensamentos. Então baixa a tua cabeça esta noite. Senhor Jesus, enquanto manifestação da verdade, enquanto manifestação da vida plena, nós te agradecemos porque o Senhor vive em nós pela fé. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem esperança, sem Deus no mundo, éramos uma comunidade para quem a aliança abrâmica não tinha sentido. Éramos os pagãos, tateando na vida, buscando sentido nela. Mas o Senhor prometeu que através de Abraão e da aliança feita com ele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E um dia o Senhor me salvou, me regenerou, me perdoou, me deu do seu Espírito, me libertou da escravidão do pecado, para que eu fosse verdadeiramente livre. Jesus me ajuda nessa caminhada que se mantém aqui na terra. Ilumina os meus caminhos, me capacita nas minhas dificuldades. Ilumina a minha mente, o meu coração e me perdoa. Sempre porque eu sou um pecador. Sempre porque eu luto contra aquilo que continua tentando me fazer escravo, mas no teu Filho eu fui livre. Eu quero me apropriar desta liberdade também nas minhas ações, na minha vida, nas minhas escolhas,
na minha atitude para com o meu irmão, com o próximo, em qualquer lugar. Espírito de Deus, eu te invoco hoje à noite aqui, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê lucidez e faça voltar o nosso coração cada vez mais para o Senhor. Que o teu sangue precioso, aquele que nos purifica de toda iniquidade, esteja sobre nós em cada momento, em cada novo desafio. E ao mesmo tempo que o poder do teu Espírito nos impulsione para uma vida livre, uma vida pura, uma vida respeitável, justa, uma vida que compartilha do teu amor e da tua graça. Pai, abençoa essa comunidade, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos jovens, crianças, adolescentes, avós e avós, e em todas as coisas teu nome seja glorificado, em nome de Jesus.